Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito Profissão, que começa agora. No curso desta semana, aprendemos bastante sobre os atos normativos na Constituição de 88. E quem passou esse ensinamento para a gente foi o professor de Direito Constitucional, André Alencar, que hoje bate um papo aqui comigo sobre a carreira e os desafios da profissão. Professor, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Como é que foram essas aulas aí durante a semana? Foram muito boas. O assunto é muito rico, acho que é um assunto assim que as pessoas deveriam conhecer até mesmo fora da faculdade de Direito. É certo falar que o direito constitucional é a base? Eu acho. É a cidadania, né? Ali está a estrutura do Estado, estão os direitos fundamentais. Então, assim, conhecer um pouquinho sobre a legislação, sobre que tipo de ato normativo se usa em cada situação, é algo que vale para todos. Agora, falando um pouquinho da sua vida, a gente conversava aqui nos bastidores sobre a sua escolha, né, com o direito, que foi uma influência familiar, né? Foi. Inicialmente, eu tinha a vontade de ser psicólogo. Gostava de psicologia, gostava de estudar sobre... Tem cara de psicólogo. Tem cara... Talvez, né? Quem sabe, ainda posso fazer. Mas na época de fazer o vestibular, uma tia minha, que já era advogada, servidora pública, ela falou para eu fazer também o vestibular para Direito, que ela pagaria para mim a inscrição do vestibular. E aí acabou que eu passei nos dois vestibulares, né? Para Direito e para Psicologia, e foi uma tensão escolher. Acabei sendo influenciada a fazer Direito, não só por ela, mas por muitas outras pessoas, e de verdade não me arrependo. Mas não foi assim um amor à primeira vista. Quando o curso começou, né? Não, Filosofia do direito, aquelas matérias mais teóricas. A gente é muito novo, né? Quando começa uma faculdade, assim, 17, 18 anos, normalmente não é uma idade propícia para você já assimilar tanto conteúdo teórico, filosófico, a própria importância do direito para a sociedade. Então, assim, nos primeiros semestres eu ainda tive um pouquinho de dificuldade para engatar. Mais ou menos ali por volta do terceiro ou quarto semestre é que eu peguei gosto e passei a me dedicar bastante para o curso de Direito. E o Direito Constitucional ocupa uma grande parte da grade curricular também na faculdade, né? Você começou a se apaixonar pelo Constitucional ainda dentro de sala? Eu não sei se eu já estou um pouquinho velho, mas na minha época não era muito assim, não. A minha época eu ainda peguei muito a base do direito privado. A gente tinha 6 semestres de Direito Civil e só 2 ou 3 no máximo de Direito Constitucional. Um era Teoria do Estado, aí tinha Direito Constitucional 1 e Direito Constitucional 2. Então, hoje eu vejo que as faculdades mudaram um pouco, dão uma base maior para o direito público, que eu acho fundamental. Mas o amor pelo direito constitucional veio tanto por bons professores que eu tive na faculdade, e como também pela necessidade no trabalho, assim, de dar aulas de direito, né, de direito constitucional. E o direito constitucional como a base de todos os direitos foi a minha paixão. Você não começou dando aula de direito? Não. Quando eu comecei a faculdade, eu gostava muito de mexer em computador e acabei deslanchando assim, muito facilmente a mexer nos programas, nos sistemas, e comecei dando aula de informática. Comecei dando aula práticas, depois comecei dando aula para concurso. E nos cursinhos é que me descobriram como estudante de Direito, e aí me ofereceram a possibilidade de dar aulas de Direito. Eu lembro muito bem, foi um concurso para o TJ no ano 2000, o dono de um cursinho falou: André, você já está no 5º semestre, o que você acha de dar aula de Direito? Ó a aventura, né? Te assustou, né, essa proposta? Assustou. Inicialmente não foi para o concurso TJ, inicialmente era para o concurso da Polícia Federal, que era até um concurso mais difícil, e ele me ofereceu a matéria de Direito Penal. E aí comecei a estudar Direito Penal, aí 2 semanas depois, ainda não tinha começado as aulas, ele fala: não vai ser Direito Penal não, vai ser Direito Constitucional. Ai, meu Deus, já tinha se preparado. Já estava me preparando, mas aí ainda tive tempo, me preparei e fui. Assim, as primeiras aulas, hoje a gente olha para trás e pensa assim, como é que aqueles alunos aguentaram aquelas aulas, né? Mas todo mundo tem que começar, então, assim, um pouquinho de paciência com quem está começando, mas deu certo, eu amo dar aulas e de lá para cá tenho dado aulas constantemente, é realmente uma paixão. Desde 2000, então, para cá? Desde Bastante 2000 para cá. tempo é nessa área acadêmica. Muito tempo. Em 2000, eu passei num concurso, trabalhei no STF. Aqui mesmo? Aqui mesmo, no STF. Saudades. E, assim, eu era muito novo, eu tinha 19 anos, então, assim, para mim foi uma experiência riquíssima. Inclusive, quando eu entrava em cursinho com 19, 20 anos, às vezes os alunos até brincavam, né? Uma vez eu entrei numa sala de aula e o aluno falou: senta aí que o professor já está chegando. Te confundiu com tipo, brincando, colega, né? Com colega. Mas eu comecei muito novo e, assim, trabalhar no STF foi uma experiência muito boa, porque é um órgão de excelência. Então, aqui eu via que as coisas podiam funcionar. E, assim, muitas vezes a gente vê
que no nosso país como um todo, às vezes as coisas não funcionam, né? Mas aqui, realmente, as coisas são trabalhadas com muita qualidade, com muita eficiência. É um órgão que serve de modelo para muitos outros órgãos, principalmente para o próprio judiciário. Então, para mim, foi um aprendizado riquíssimo, uma experiência profissional maravilhosa. Fiquei aqui 4 anos. E continuou estudando para outros concursos? Continuei estudando para outros concursos. Exatamente na época que eu me formei, que eu adquiri o meu nível superior, minha graduação em Direito, eu comecei a estudar para outros concursos para galgar um cargo de nível superior, né? Aqui eu era nível médio. E quando eu consegui, eu resolvi sair do serviço público. Só que aí eu comecei a dar tantas aulas, que eu resolvi não assumir mais nenhum cargo público durante praticamente uma década. Eu fiquei fora do serviço público, fiquei só dando aulas para concurso. Você sentiu uma diferença do aluno, do perfil desse aluno dentro de sala? Senti. Eu diria que muitas vezes, há 15, 20 anos atrás, a gente pegava alunos com pouquíssimo conhecimento das outras áreas que não eram dadas no segundo grau. Às vezes, alguns alunos tinham ali aquela base de português, de matemática, um pouquinho de história, mas hoje eu vejo que a formação está um pouco mais generalizada, né? Está um pouco mais geral. Hoje em dia eu vejo que os alunos têm uma formação talvez um pouco mais variada do que era antigamente. E principalmente para concurso, o mercado se profissionalizou muito, né? Então, os alunos se preparam com mais longo prazo, né, com uma preparação um pouco mais extensa do que antigamente. Antigamente o aluno chegava e ele queria passar em 3 meses, 6 meses. Hoje em dia ele sabe que é difícil conseguir isso. Então, e a concorrência aumentou, né? As pessoas querendo fazer parte do serviço público. E as pessoas com cada vez, né, uma capacitação maior, cada vez estudando mais. Então hoje as pessoas entram já pensando em um ano e meio de preparação para conseguir resultados. Às vezes até mais do que isso. Então, com certeza, o perfil mudou também. E o aluno desanima quando pensa nesse longo prazo, professor? Desanima. O brasileiro é muito imediatista. É uma cultura nossa de querer resultados imediatos, né? E estudar para concurso é um pouquinho difícil porque trabalhar, você recebe um salário, aquilo te motiva. Mês a mês você tem a motivação. E estudar para concurso exige que você tenha um plano de 6 meses, 1 ano e meio. E enquanto esse plano não consegue atingir os resultados, você não tem nada que te motive, só tem que ser você mesmo. Ao contrário, às vezes a família desmotiva, os amigos desmotivam, né? Muitas vezes as pessoas chegam, poxa, mas você ainda não passou, né? Você ainda está estudando para concurso. Você viveu isso? Não, eu não vivi isso. Assim, a minha família talvez não tinha tanta pretensão de que eu conseguisse passar, então não me pressionaram. Eu mesmo me pressionei muito. Eu queria realmente aquela aprovação, então eu estudei 12, 14 horas por dia para concurso, mas assim, foi um período relativamente pequeno da minha vida. E depois eu fui estudando gradativamente, dando aula, estudando. Então, quando eu resolvi fazer concurso novamente, eu não precisei estudar 14 horas por dia, 10 horas por dia. Eu precisei ali fazer apenas aquela adaptação necessária para aquele cargo. Até porque dar aula, você aprende sempre, né? Sim. Você está revisando sempre a matéria, os alunos te questionando muito. Sim. Inclusive, para o último concurso que eu fiz, coincidentemente me pediram para dar aula até de uma matéria que eu não era especializado. Que hoje eu faço uma segunda graduação em ciência política. Na época, o concurso exigiu ciência política. O cursinho perguntou, André, você topa? Tem muita teoria do Estado, dá para você pegar aí, estudar, eu te dou um tempo e tal. E fui eu estudar. E eu não pretendia fazer o concurso, olha que coincidência. Então, estudei muito para dar aula, dei as aulas, aí o concurso teve um problema jurídico que reabriu inscrições. Eu falei, vou fazer. Custa nada, né? Já tô sabendo, tô por dentro. Já não tinha mais aquela correria de tantas aulas, aí resolvi fazer, me preparei um pouquinho e deu certo. E vamos falar então da sua segunda graduação. Por que ciências políticas, professor? Atualmente eu sou servidor da Câmara dos Deputados e lá a gente respira a política, né? Então, por mais que o direito e a política tenham uma ligação muito forte, a ciência política ela dá uma outra visão do porquê as coisas acontecem daquele jeito. Então, eu acredito que vai me ajudar no meu cargo público. Hoje eu me dedico quase que exclusivamente para o cargo público, né, ao qual eu estou hoje como servidor. Então, acredito muito que a ciência política abre portas também. Assim como o direito me abriu muitas portas, lá dentro é importante conhecer um pouquinho desse ramo. Tá certo. Professor, vamos fazer uma pausa então, um intervalo rapidinho? No próximo bloco tem mais bate-papo para você, não saia daí.
Estamos de volta hoje com o professor de Direito Constitucional, André Alencar. Neste segundo bloco, a gente fala então um pouco sobre o mercado de trabalho e também dá dicas para os profissionais que querem seguir esta área. Vamos conferir. Carreira em Direito Constitucional. O direito constitucional se dedica à análise e interpretação de normas constitucionais. O curso de especialização é direcionado a graduados em Direito e tem duração mínima de 1 ano e máxima de 2 anos. As melhores opções de mercado estão em consultorias, na advocacia e no serviço público. Dar aulas também é uma ótima alternativa. O ingresso nas funções e cargos depende de experiência no currículo e, nos casos do serviço público, de passar em concurso, que tem no direito constitucional uma disciplina bastante exigida. A remuneração inicial, em média, passa de R$ 2.300. Professor, são várias possibilidades, como a gente viu aí. Você seguiu, então, essa carreira acadêmica e uma carreira também do serviço público, né? Além disso, quais são as possibilidades hoje, né? A pessoa que sai da faculdade, se especializa no direito constitucional, onde que ela pode atuar? É possível ser advogado. No direito constitucional, hoje, a gente tem muitas ações originárias no STF, ações de controle de constitucionalidade, ações relativas a preceitos fundamentais, que envolvem muito o profissional de direito constitucional, né? O especialista em direito constitucional. Também podemos seguir carreira nos concursos públicos da área jurídica, porque, embora eles vão cobrar todos os ramos do direito, todos eles têm a base no direito constitucional. Então, eu acredito que para o especialista em direito constitucional é um pouco mais fácil aprender a média das outras matérias do que o profissional que é especialista em direito civil para ter a média das outras matérias. Então, acredito que o direito constitucional te dá essa abertura um pouquinho maior. E como servidor público, todos os órgãos dependem de um profissional que tem esse conhecimento maior no direito constitucional para avaliar atos normativos, né? Verificar também constitucionalidade dos atos normativos. Então, acredito que é possível ser um especialista em direito constitucional com essa boa aceitação do mercado. Para quem ainda não assistiu todas as aulas, né, vai rever lá no YouTube, mas não sabe exatamente o que são os atos normativos, como é que a gente pode resumir? Nós temos os atos normativos que criam direitos e obrigações, a Constituição, as emendas à Constituição, as leis, e aí leis nós temos uma gama diversa, né? Nós temos a lei complementar, a lei delegada, a lei ordinária. Nós temos medida provisória, temos decretos legislativos e temos resoluções. E quem trabalha junto, principalmente ao executivo, acaba também lidando, né, tendo que trabalhar com atos normativos inferiores, que estão abaixo das leis. E aí entram decretos, portarias, resoluções. O profissional do direito constitucional, em geral, ele tem conhecimento de todos esses atos, quanto à forma ou quanto a conteúdo. E o profissional do direito administrativo talvez atue um pouco mais nesse nível dos atos infraconstitucionais. Então, nós temos essas duas matérias como mais importantes para o estudo dos atos normativos. Falando do seu dia a dia, você falou agora no bloco anterior que é analista, né, da Câmara dos Deputados. Então, lida diariamente com esses temas, né, professor? O que faz o analista legislativo? O meu concurso, até uma curiosidade, ele se chama Analista Legislativo Técnica Legislativa. Essa matéria técnica legislativa é uma matéria que não se estuda na faculdade de Direito, deveria se estudar. Alguns dizem que ela não pertence ao direito, que não... Era isso que eu ia te perguntar, que não dá para encaixar bem no direito, mas eu acredito que ela é uma matéria afeta ao profissional de direito. A técnica legislativa, que em alguns países chama também de legística, ela estuda muito sobre a formação dos atos normativos. Tanto a forma quanto o próprio processo. No direito constitucional, a gente estuda processo legislativo. E a técnica legislativa estuda também o processo legislativo, mas também estuda a forma que esses atos devem ter. Então, o meu concurso é sobre isso. Sobre o processo legislativo e a forma dos atos normativos. Seria o essencial dessa área. A Câmara é uma cidade. É maior do que muitos municípios. Lá, diariamente, trafegam 30 mil pessoas. Então, nós temos uma quantidade imensa de servidores em diversas áreas. É possível fazer muita coisa. Mas se eu for pegar especificamente assim, a atividade fim, os profissionais que atuam como analista legislativo, técnica legislativa, eles, em geral, são assessores regimentais
eles produzem os atos normativos que os parlamentares apresentam em nome próprio, pelo menos dão a forma adequada. Como um projeto de lei? Projetos de lei. E também elaboram pareceres, né, os pareceres que serão discutidos, votados, fazem as justificativas dos projetos. Então, atua muito sobre a formação dos atos. Tem que entender bem. Tem que entender bem. Mas hoje você atua em uma comissão específica, não é? Isso. Na Câmara dos Deputados eu já passei por algumas áreas diferentes. Eu até atuei um pouquinho na área administrativa quando eu entrei. Depois trabalhei com lideranças, as lideranças partidárias. Eu dizia quase que a gente era advogado de um partido, né? Porque os partidos lá, para defender seus projetos, têm que ter assessores. Então, assessores regimentais, assessores jurídicos. E hoje eu trabalho na Secretaria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é a comissão mais importante da Casa. Como secretário substituto, eu trabalho na mesa, secretariando a comissão. E, assim, o nosso trabalho principal é impedir que se faça desvios regimentais, né? É tentar manter o processo legislativo na linha, assessorando principalmente o presidente da comissão, para que ele possa fazer com que a reunião aconteça dentro dos padrões. Professor, falando de outra profissão, a de escritor, né? Você me contava aqui que também é escritor. Já lançou 2 livros, um na área que não é de direito, de informática, ainda quando gostava, né, da informática. Me conta um pouquinho dessa trajetória de escritor. Isso. Assim que eu entrei na faculdade de Direito, eu comecei a dar aulas de informática, uma atividade paralela, que eu confesso que gostava muito da matéria de informática. E aí, levei muito tempo as 2 carreiras juntas. Cheguei a escrever um manual de informática para concurso, com 2 volumes imensos. Então, as pessoas realmente podem estranhar, mas encontram por aí hoje, eu diria, desatualizado, porque a informática muda constantemente e eu já não atuo mais... Evolui muito, né? Eu já não atuo mais nessa área. E logo depois que eu me dediquei mais à área jurídica, eu cheguei a fazer um outro programa na TV Justiça, de Saber Direito, que é sobre o assunto poder constituinte. E acabei escrevendo um livro também sobre esse tema. E eu acho que talvez dentro do direito é o tema mais próximo da política, né? O poder constituinte é aquele que rompe com o direito justamente por uma questão política, para refazer o ordenamento jurídico. Então é um tema assim que eu sou apaixonado, que é essa parte do poder constituinte. Eu escrevi um livro sobre esse tema. O livro explica exatamente isso? Explica. O livro fala sobre o poder constituinte originário, essa força de se produzir uma nova Constituição, como faz, porque é uma pergunta que me intrigou quando eu dava aula. Né? A gente às vezes ensina, a emenda constitucional é feita assim, a lei complementar é feita assim, a lei ordinária é feita assim. E um aluno um dia, professor, e como é que se faz uma Constituição? Olha que pergunta, né? E realmente não existe forma, não existe procedimento, não existe processo. A Constituição ela é fruto de uma revolução. De 2 anos de muito trabalho. A gente fez agora há pouco tempo um especial sobre isso. Foi uma revolução mesmo, Uma né? revolução mesmo. Para criar a Constituição. Mas, por exemplo, se a gente pegar o processo constituinte de 88, a gente vai ver algumas peculiaridades que não existiam em lugar nenhum do mundo. Por exemplo, nós tivemos senadores que não eram constituintes eleitos, mas foram constituintes porque o mandato era de 8 anos e eles estavam no meio da legislatura. E aí ajudaram a construir todo aquele texto. Ajudaram a construir aquele texto. A fórmula tradicional proposta pelo Abad Sieyès, que escreveu isso na França, revolucionário, ele falava, olha, você tem que eleger uma assembleia própria. A gente não fez isso. A gente elegeu um congresso e disse, faz a Constituição e depois vira legislador. Então, parecia que de dia eles estavam fazendo leis que seriam suplantadas pela Constituição que eles faziam à tarde. Então, foi um processo totalmente diferente. E a Constituição tem... Eu diria esse prazer, essa diferença de que não há uma forma própria de se fazer Constituição. O poder constituinte não tem amarras, ele é livre, ele faz do jeito que quiser. Um aluno uma vez me perguntou, professor, o quórum para fazer uma emenda é 3/5, e qual o quórum para fazer uma Constituição? São perguntas interessantíssimas, né? Não tem resposta. Não tem. Eu posso dizer que a nossa Constituição foi aprovada ao final por maioria absoluta. Mas poderia ter sido por 3/5 também, poderia ter sido por 2/3. Então, basta que o poder constituinte que está ali dentro de todo aquele processo revolucionário escolher uma forma, que aquela vai ser a forma válida. Então, há essa diferença, né? É uma matéria muito apaixonante para mim. Este ano, então, 30 anos aí de Constituição, né, professor? Faz um balanço aí. Você acha que tem que mudar alguma coisa? Não tem? Qual a sua opinião? Falamos um pouco disso nas nossas aulas, né? Já mudamos tanto. Se nós formos olhar para trás, a gente tem
cerca de 100 emendas constitucionais, considerando também as emendas de revisão. Talvez seja a Constituição mais emendada do mundo. Então, falar em mudar a Constituição é algo que se tornou corriqueiro. Eu até brinco com os alunos dizendo o seguinte: você não vê um candidato vindo a um programa político e dizendo assim, eu prometo que vou seguir a Constituição à risca. Não, eu prometo que vou reformar a Constituição, prometo que vou fazer reformas, mudanças na Constituição, o que não necessariamente é ruim. A Constituição tem que se adaptar à realidade. Não adianta também a gente escrever uma Constituição que não é normativa, que não é realizada na prática. A exemplo disso, a gente tem o conceito de família, né? Diversas normas constitucionais, né? O salário mínimo, capaz de atender todas as necessidades básicas do trabalhador, parece piada quando lê, né? Aquela norma do artigo 7º, inciso 4. Então, assim, que precisa reformar, precisa, mas eu acho que a gente também tem que tentar olhar para a Constituição e tentar realizá-la, praticá-la, né? Fazê-la efetiva, fazer com que ela seja cumprida. Foi um sonho da sociedade brasileira na década de 80 e eu acredito que por mais que ela tenha sido emendada, ainda existe uma identidade, ainda existe um núcleo essencial, que esse núcleo é protegido, são as famosas cláusulas pétreas, que fazem com que a nossa Constituição, em essência, ainda seja aquela de 88. A gente ainda é um Estado republicano, federativo, com separação de poderes, com proteção aos direitos fundamentais. Agora, essas outras regras, pelo fato da nossa Constituição ser analítica, né, extensa, elas precisam realmente se adaptar às mudanças que a sociedade apresenta. Professor, você falou de livro, né? Agora há pouco a gente falou do livro sobre o poder da Constituinte. Pensa em um mestrado, em um doutorado, ou não é a sua praia? Penso. Eu comecei o mestrado 2 vezes e tive que interromper por questões profissionais, assim, às vezes o trabalho não permite. No ano passado eu já estava na CCJ da Câmara e chegaram denúncias contra o presidente, então foi um período muito conturbado, a gente teve que atuar de uma maneira assim que virava noites e ficava ali há muito tempo fazendo assessoria jurídica. Então foi um período que eu tive que parar um pouquinho, mas resolvi fazer a segunda graduação, que é um pouco mais leve. Assim que eu terminar a segunda graduação, eu vou para o mestrado e pretendo sim. E na Câmara dos Deputados a gente tem um mestrado profissional que mistura essa parte do direito com a ciência política. Então, para mim, vai ser está em casa, né? Vai ser um mestrado que eu acho que eu vou aproveitar bastante. Dentro mesmo da Câmara? Dentro da Câmara a gente tem, eu disse que é uma cidade, né? Literalmente, né? Nós temos um centro de formação que tem diversas salas de aula, tem cursos, eu dou muitas aulas dentro da Câmara dos Deputados, para os servidores, inclusive. Então, a gente tem convênios com instituições que oferecem pós-graduação, tanto a pós-graduação Lato Sensu quanto Stricto Sensu. Bacana. Professora, a gente vai chegando ao fim aqui do programa e eu queria que você deixasse um recado para os alunos, né, que estão te assistindo e que viram também as aulas. Por que escolher o direito constitucional? O direito constitucional é o direito mais apaixonante, assim, é a estrutura do Estado, são os direitos básicos da sociedade, são as normas que a sociedade escolheu para ser o seu contrato social. Eu lembro quando eu escutei a primeira vez na faculdade sobre o contrato social de Rousseau e eu ficava pensando, meu Deus, o que é aquilo? Eu imaginava pessoas pegando um na mão do outro para fazer um contrato, né? E é quase isso. Se a gente pensar bem, a sociedade faz um acordo e coloca em regras expressas. A primeira Constituição escrita do mundo, que foi a Constituição dos Estados Unidos de 1787, foi justamente isso. 13 estados independentes resolveram se juntar e estabelecer por escrito, como se fosse um contrato, quais serão as regras de convivência entre nós 13. Tanto é que os próprios direitos fundamentais, e isso é uma crítica à Constituição americana, eles só foram incluídos depois por emenda. Porque, na verdade, eles só queriam agrupar aqueles estados e fazer um contrato social entre eles. E aqui foi o contrário, né? O direito fundamental veio Primeiro antes. Veio o direito fundamental, como foi na França, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então são temas muito apaixonantes porque são as regras mais básicas de convivência da sociedade. Quer dizer, se você junta 2 ou mais pessoas, você precisa estabelecer regras de conduta. E a Constituição é isso, são as regras básicas de conduta de uma sociedade. Professor, na sua opinião, o aluno ainda no ensino médio teria que ter essa noção? Eu acho. Eu sei que às vezes a gente sonha com isso, né? De aprender cidadania. Não precisa chamar direito constitucional. Cidadania. Acho que poderia chamar cidadania. Os americanos têm isso. Não no segundo grau, desde o primeiro grau já se estuda. Alguns colégios particulares oferecem aulas de cidadania, acho isso bem interessante, mas eu acho que deveria ser disciplina obrigatória. Assim, eu acho impressionante uma pessoa sair da formação básica, vamos colocar aqui no segundo grau, ensino médio,
e não saber o que tem dentro da sua regra básica de convivência do Estado, quer dizer, não saber as regras do contrato social, né? Então, acho que deveria ser ensinado, pelo menos o essencial, direitos fundamentais, 3 poderes, para que o legislativo, para que é um STF, para que é um parlamento. Acho que isso é importantíssimo. Perfeito. Professor, te agradeço então pela sua atenção, pelo seu conhecimento aqui no Saber Direito. Muito obrigada. Eu agradeço pelo convite e agradeço também a todos os telespectadores. Bom, então a gente fica por aqui, mas você pode continuar com a TV Justiça na internet. Acesse aí, é tvjustiça.jus.br. E não deixe de rever as aulas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau!